Agora vamos falar de um roteiro para que vocês façam uma análise eficiente e consigam operar o mercado de uma maneira profissional. Então, são alguns pontos que vocês devem levar em consideração ao iniciar uma análise. Primeiro, lembre-se que quanto mais limpo o gráfico, melhor. Como a gente costuma dizer na análise técnica, the simple, the better. Ou seja, quanto menos, melhor. Depois comece analisando tempos gráficos maiores para tempos gráficos menores. Então não importa se você é um scalper, se você é um positioning ou se você faz swing trading. É sempre interessante você ver o gráfico mensal, semanal, depois passar para um gráfico diário e aí abrir em tempos gráficos menores de acordo ao que você costuma operar, seja 4 horas, seja 1 hora ou até o gráfico de 15 minutos. Depois, atenção aos suportes e resistências horizontais. As linhas de tendência. Prestem atenção se não existe nenhuma figura ou padrão de continuação ou reversão de tendência. E depois, se vocês utilizarem indicadores técnicos, médias móveis, osciladores, indicadores de tendência, enfim, o que vocês preferirem, dê uma olhada no que eles vão dizer para vocês. Lembrando que eu sempre gosto de colocar os indicadores técnicos na categoria de auxiliares, ou seja, a nossa decisão ela é tomada com base em suporte e resistência de maiores prazos. Então, o que a gente vê nos indicadores, eles simplesmente vão confirmar o que nós já o que nós já vimos em linhas de tendência, suporte, resistência, enfim, ao movimento de ação de preços, que a gente chama de price action. Então vamos fazer um exemplo real. Então este é um gráfico semanal do dólar canadense. Então nós vemos aqui claramente uma alta acentuada, então a tendência claramente é de alta, onde nós pintamos uma linha de tendência unindo sempre os fundos do gráfico, nesse caso esta aqui é a última linha de tendência e mais importante. Então nós vemos que sim, realmente os preços estão em uma tendência de alta. Mas também nós vemos algumas outras coisas aqui, neste gráfico semanal. Nós vemos a formação de uma emblemática figura, que é o ombro, cabeça e o ombro, que é uma figura de reversão de tendência de baixa. Ok? Mas ao mesmo tempo, não se esqueça que nós temos a nossa linha de tendência aqui. Então, enquanto os preços se mantiverem acima desta linha de tendência, nós temos uma situação onde os compradores estão no controle da situação. Muito bem. Então vamos pintar essa linha de tendência que nós desenhamos aqui no gráfico semanal. Vamos ver agora o gráfico diário, o que ele mostra para a gente. A gente consegue ver a linha aqui. Então a gente vê que no longo prazo a tendência é de alta, mas no médio prazo a gente teve toda essa tendência de baixa, claramente aqui, e os preços entraram após atingir a linha de tendência de alta em uma consolidação. Isso é muito normal, pessoal? Então a gente tem aqui, a gente consegue ver a linha de tendência de baixa que existia, ele rompeu essa linha, fez um pullback nela, fez uma operaçãozinha de alta, mas ele acabou ficando lateralizado nesta região de resistência. Então agora nós temos os preços entre uma resistência e um suporte horizontais. Dali, por isso que a gente sempre destacou isso daí. Muito bem. Então, lembre-se, ou a gente tem uma situação de tendência, ou a gente tem uma situação sem tendência. Agora nós temos um movimento sem tendência. Então não há uma tendência de alta nem uma tendência de clara definida. Porque lembre-se que as três tendências, como a gente já estudou, elas se alternam. Então ele vem caindo, aí ele fica de lado, aí ele sobe. Agora nós temos uma situação lateral. Muito bem. Como a gente atua numa situação lateral desta maneira? É muito simples, pessoal? A gente compra suporte e vende resistência. Então assim que os preços chegam próximos ao suporte e resistência horizontais, que é uma região, lembre-se, a gente estudou isso também em suporte e resistência, a gente pode entrar nesse mercado. Bom, Tião, mas se você sempre comprar no suporte e sempre vender na resistência, quando ele romper você vai ser estopado. Sim, mas por isso que primeiro a gente espera alguma confirmação e a gente sempre tem um stop bem ajustado. Mas a relação risco-retorno dessa operação é muito alta.
né? Porque, vejam bem, se a gente vender próximo a essa região, né, o nosso stop vai estar logo aqui acima. Então é uma questão de 30, 40 pips, alguma coisinha assim, para a gente pegar aqui um range onde a gente está falando de aproximadamente... Quantos pips aqui? Vamos ver. Aqui a gente tem, né, nesse range, nós estamos falando aqui de 500 pips, é isso mesmo, eu até fiquei em dúvida, deixa eu medir, sim, é um range de 500 pips. Então, ou seja, é um stop nada, né, de 30, 50 pips para pegar 500, que a gente não vai tentar os 500, a gente vai para uns 400, 350, para fazer a média. A gente nunca, é difícil você conseguir comprar no mínimo e vender na máxima e vice-versa. Então a gente opera dessa maneira. Então a nossa análise, né, ela se reflete nesse sentido. Então nós vimos que, apesar de existir uma tendência de alto e longo prazo, no médio prazo nós temos uma indefinição. Então a gente vai continuar operando isso, sempre de olho nessa linha de tendência, de alta aqui, né? Então ela já parou uma vez aqui os preços, eles podem, né, fazer suporte outra vez, mas a resistência está aqui. Então agora, nesse momento, nós temos os preços muito mais perto de uma região de resistência do que uma região de suporte. Então isso favorece algumas operações de venda, né, buscando como alvo alguns suportes intermediários, por exemplo, esse daqui e eventualmente esse daqui. Então, caso os preços nesse momento percam este fundo que ele tem aqui agora, isso favorece uma venda com alvo nesses movimentos. Então agora o que a gente faz, por exemplo, vendo o gráfico de 4 horas, né, então a gente tem um pouco mais de zoom, é ver um momento de entrada nessa operação. Então, como a gente tinha visto, né, esse daqui é a região de suporte, que a gente vê que ele bateu uma vez e está trabalhando neste momento, né. Então a gente tem duas maneiras de atuar num rompimento de um suporte, por exemplo, nesse caso. Ou você vende no rompimento, ele rompe, você vende, lógico, espera alguma confirmação, algum fechamento de velas aí de 1 hora ou de 30 minutos, né, para ter uma confirmação. Ou então, o que você pode fazer, se você quiser mais confirmação ainda, é deixar que ele rompa. No que ele fizer o pullback, a gente vende com stop curto, né, ele vai ser bem pequenininho, ou alguma coisa aqui em cima, ou até em cima desta máxima aqui anterior. Quando ele fizer o pullback, você faz uma venda com stop, né, colocado aqui, buscando o próximo movimento de queda, que seria este suporte e eventualmente estes outros intermediários aqui. Então, aqui a gente tem a montagem da nossa operação utilizando a análise técnica. Então a gente atua no pullback, no stop aqui, ou idealmente acima desta máxima, buscando como alvos esses últimos suportes menores que funcionaram no passado. Legal? Então esse é um exemplo de como a gente, né, de como fazer uma análise eficiente para você operar. Então a gente sempre vem do longo prazo, nesse caso a gente começou no gráfico semanal, entramos no gráfico diário e por fim encontramos uma oportunidade para operar no intradiário. Tudo bem? Ok, pessoal, então por hoje é só, espero que tenham gostado da aula e tenha ficado um pouco mais claro para vocês como colocar a análise técnica em prática, porque isso é análise técnica e a gente vê tendência, né, o que o gráfico tende a fazer. Então isso é o que significa, não é o que ele fez, mas o que ele tende a fazer nos próximos movimentos. É para isso que a análise técnica serve e eu espero que ela ajude vocês a conseguirem ganhar bastante consistência e um bom aproveitamento nos seus trades. Muito obrigado.